Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de julho de 2017. Macron diz que nada vai separar França do EUA durante visita de Trump. O presidente da França, Emmanuel Macron, enalteceu nesta sexta-feira 14/07 a aliança com os Estados Unidos e disse que nada nunca vai separar os dois países. A declaração foi dada durante visita do presidente do EUA, Donald Trump, à França. O americano é convidado de honra da comemoração da queda da Bastilha e participou ao lado de Macron da parada militar na Avenida Champs-Élysées, em Paris. A presença de Trump e de sua mulher Melania Trump é o sinal de uma amizade que atravessa o tempo, disse Macron. Quero dizer obrigado aos EUA pela decisão que tomaram há 100 anos, acrescentou, referindo-se à entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial, junto com as tropas francesas, há um século. Macron disse que, ao longo de sua história, a França encontrou aliados firmes. Os EUA são desses, é por isso que nada nunca vai nos separar, disse. Trump chegou a Paris na quinta-feira e deixou em aberto a possibilidade de os EUA retornarem ao Acordo de Paris sobre o clima, qual o país americano se retirou em junho. Os líderes também conversaram sobre um plano conjunto de ação para a Síria após a guerra civil. O evento desta sexta encerra a visita de Trump à França. A vozota do presidente do EUA tem um caráter especial, pois, segundo o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz, as ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo, que, tornando-se independentes, foram o primeiro país democrático da idade contemporânea. Dos EUA, os ideais democráticos foram absorvidos pela França na Revolução Francesa, que iniciou no dia 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha. O contexto da Revolução Francesa é de ascensão da burguesia como uma nova classe social a fazer frente ao poderio da Igreja Católica. Os aristocratas e representantes da sociedade feudal passaram a ser menos poderosos e novas instituições passaram a fazer frente ao clero. Novas formas de organização social, política e econômica ganharam espaço. O planeta começava a sentir ares de expansão. Entre eles, cabe destacar a abolição da escravatura nas colônias francesas, a reforma agrária, com o confisco das terras da nobreza imigrada e da igreja, que foram divididas em lotes menores e vendidos a baixo preço aos camponeses pobres. A lei do máximo ou lei do preço máximo, estabelecendo um teto para preços e salários, a entrega de pensões anuais e assistência médica gratuita a crianças, velhos, enfermos, mães e viúvas, auxílios a indigentes. A proclamação da Primeira República Francesa, setembro de 1872, elaboração da Constituição do ano 1793, que pregava uma ampla liberdade política e o sufrágio universal masculino não o direito de voto da mulher. Essa carta, inspirada nas ideais de Rousseau, era uma das mais democráticas da história. A elaboração de outra Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita por Robespierre, um dos ideólogos da Revolução, em que se afirmava que a finalidade da sociedade era o bem comum e que os governos só existem para garantir ao homem seus direitos naturais à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A criação do ensino público gratuito. A fundação do Museu do Louvre, da Escola Politécnica e do Instituto da França, a elaboração do sistema decimal, até hoje praticado em grande parte do mundo. No mundo, a Revolução Francesa gerou diversas consequências, como assinalou a ascensão política da burguesia e o triunfo de seus ideais e aspirações. Estimulou o desenvolvimento capitalista da França. Significou a derrubada do antigo regime com a queda do absolutismo. Extinguiu os privilégios e resquícios do feudalismo.
deu início a um processo de separação entre a Igreja e o Estado. Estimulou os movimentos liberais e constitucionalistas na Europa. Influenciou os movimentos de independência das colônias latino-americanas. Deu origem às instituições político-ideológicas que caracterizam o mundo contemporâneo. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade difundiram-se por outros países, originando movimentos de autonomia e revoluções. As monarquias absolutistas foram substituídas por monarquias constitucionais e repúblicas. Terminou a sociedade de ordens e aboliram-se os privilégios feudais. Passou a existir a divisão tripartida dos poderes. A burguesia passou a ser a classe dirigente. Ainda segundo o espírito Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, com a Inglaterra organizando uma frente de países para derrubar o regime democrático, surge a figura de Napoleão Bonaparte, que encarnou o destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole de Rivoli, com a paz de Campo Formio, em 1797, para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento. É natural e compreensível a sede de conquista do jovem corso, pois em suas encarnações anteriores fora Tutmés e no Egito, Alexandre da Macedônia e Júlio César, o grande general de Roma, conforme esclarece Hermínia de Miranda no livro Os Senhores do Mundo. Vencido e exilado na ilha de Santa Helena, foi um dos espíritos colaboradores de Allan Kardec, conforme conta da primeira edição do Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França, depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos, em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme, em Versalhes, e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota, significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Encerro com as palavras de Emmanuel ao final do A Caminho da Luz, que profetizou na primeira metade do século XX, condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora, na Terra, um crepúsculo, ao qual sucederá a profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e, no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia é infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de julho, por Feijão.